Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Você simplesmente pode, se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera para o QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E hoje tem uma presença ilustre. A gente vai fazer um papinho de mercado com a Pitbull dos supermercados, doutora Janaína Bastos. Obrigada pelo convite. Estamos sempre juntos, né? É, sempre junto. E hoje a gente vai mostrar como os caras vão parar de perder dinheiro com os funcionários. É isso aí. Parar de passar ódio também, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos começar logo polêmico? Já quebra tudo? Já pode falar tudo? Não, vai quebrar logo. Tem algum tipo de regra? De coisa que a regra é quanto mais a gente entregar, mais curtida eles vão fazer, mais comentário. Então vocês têm um compromisso. Fica até o final que eu prometo que eu não vou esconder nada. Então vamos embora. Primeira coisa que a gente vai fazer logo para quebrar tudo nessa bagaça. Doutora Janaína, todo mundo diz para mim que tem que fazer regulamento interno no supermercado. Regulamento interno me previne de não me ferrar num processo trabalhista? Bom, se você fizer um regulamento interno de verdade, sim. O problema é que quem diz isso não tem a menor ideia de como é que se faz um regulamento interno de verdade. Então, aí faz um monte de besteira. Explica o de verdade, depois você vai explicar qual o jeito certo para o cara não ter problema. Pronto. Para você fazer um regulamento interno de verdade, sua loja está em andamento. Está lá, funcionando, funcionário contratado, está tudo lindo lá. Para você colocar uma regra com o carro andando, você precisa que todo mundo discuta essa regra, conheça essa regra, né? Primeiro conheça, discuta e concorde. E você precisa documentar esse passo a passo. Não é de boca, não é, eu passei e todo mundo leu. Aí depois todo mundo assim. Não é isso. Não é isso. Depois que você faz esse trâmite e documenta, você aprova o documento, bota em discussão, porque obviamente nem todo mundo vai sentar e concordar, e aí depois disso você dá a publicidade do texto final para os funcionários, todo mundo assina, e aí os próximos funcionários que forem entrando vão aderindo àquele regulamento interno. Eu te pergunto, coloca uma regra lá que funcionário não pode usar celular. Eles vão concordar? Né? Você coloca assim uma regra. A partir de agora, você não pode degustar produto na padaria. De jeito nenhum. Eles vão concordar? E aí? O que vocês acham? Você assinava esta merda? E como a gente faz? Mas assim, se fizer desse jeito, tá ok. Tá ok, se você fizer toda essa formalidade bem bonita, inclusive se vocês quiserem fazer, é um trabalho grande que a gente tem para fazer isso, porque são várias rodadas de discussão e tudo isso. Então, para o advogado que está vendendo é maravilhoso. O problema é ele ter compromisso com o resultado daquilo efetivamente funcionar e o judiciário depois não dizer que o trâmite foi incorreto. E aí tem outro porém. O que você coloca lá, você tem que executar. Você não pode colocar, não é como a gente pega um carrinho de supermercado e sai passeando no supermercado e vai colocando, eu acho que essa regra aqui ia ficar legal aqui no mercado, ó, vou colocar. Essa outra regra aqui, ó, ia ficar massa aqui, vou colocar. E aí sai colocando regra. E na hora do dia a dia, você descumpre aquilo que está lá. Você não cumpre nada do que aquilo ali, ou cumpre uma parte só. Sabe o que você faz com aquele documento? Você invalida ele. E não sou eu que estou dizendo. Não foi um juiz ou outro que disse. O TST disse num caso do Walmart e invalidou o regulamento interno do Walmart. Então, pode ir lá no meu perfil, tem um vídeo bem antigo que eu explico isso aí. Só por aí você já percebe a dificuldade de você ter alguma regra desse tipo. Então, assim, se o Walmart tem dificuldade de colocar em prática as suas próprias regras e é uma multinacional, quem somos nós na fila do pão, em termos de maturidade empresarial para dizer qual é a cultura daquela empresa, quais são as regras efetivamente que aquela organização vai fazer cumprir. Você vai garantir que teu gerente vai chegar, que aquele encarregado vai chegar e vai fazer cumprir aquilo ali?
Porque é sobre isso que a gente está falando. Então, eu sou da política de que, assim, o bom, o que dá resultado, não precisa ser complicado. Não precisa ser altamente cascudo, não precisa ser altamente complexo. Você pode ter regras mínimas que você precisa realmente e que você necessite delas para rodar e que efetivamente você cumpra. Não um grande documento lindo, maravilhoso, cheio de coisa que você não vai botar metade em prática. É isso. E como é que você faz isso? Você faz isso através de contratos de trabalho. E Por aí quê? que tá o pulo do gato. Né? Aí é que é o pulo do gato. Na verdade, quase tudo que você precisa fazer com o seu funcionário, você teria que amarrar pelo contrato de trabalho. Que as pessoas simplesmente pegam o contrato que emite do software lá de gestão da contabilidade e manda o cara assinar isso como sendo um contrato de trabalho. Você sabe que eu advogo para 9 contabilidades hoje, 9 empresas de contabilidade. Sim. Nenhuma delas usa o contrato do sistema, usa o nosso contrato. Não, tudo bem, eu tô falando que é comum. É isso que eu estou prática do dizendo, mercado mas usar. até as contabilidades Tão que a gente começando advoga, elas mesmas não usam os contratos delas, que elas passam para os clientes delas. Que louco. A minha contabilidade é minha cliente, com os clientes, para os clientes dela, ela passa porque é um pelo menos. E realmente é melhor do que não ter um contrato de experiência, por exemplo, escrito. É melhor do que não ter a cláusula mínima ali escrita. Mas o contrato de trabalho serve, sim, como um mini regulamento interno para você colocar as regras básicas. Se o cara assinou na hora que entrou, ele tomou ciência de verdade e aí ele aceitou aquele trabalho, ou seja, trabalhar seguindo aquelas regras, porque é o contrato, é o que ficou definido logo no início. Exatamente. E assim, o importante é que o supermercadista tenha a clareza de que aquilo efetivamente precisa ser combinado, que ele precisa realmente dizer aquelas coisas, porque o futuro da relação dele com o funcionário vai depender justamente dessa clareza. Quando você fala assim, olha, eu vou precisar trocar você de horário se eu tiver necessidade. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem para mim. Eu vou precisar fazer com que você... De trocar de loja. Eu vou precisar de trocar de loja. Se eu crescer e abrir outra loja, eu vou precisar de trocar de loja. Às vezes de outro bairro, de outra coisa. Você tá ferrado. Se isso não está no contrato de trabalho, você simplesmente não vai conseguir executar. Não, você até vai fazer, mas se ele entrar na justiça, se ferrou. Isso, e aí a consequência disso, desse exemplo que a gente está falando, é o funcionário aplicar uma justa causa na empresa. É rescisão indireta do contrato. Você não pode forçar a barra. Aí, no máximo, se você conseguir garantir que o funcionário concorde e documentar que ele concordou. Porque senão é bola nas costas depois. Entendi. E assim, quando você está aqui, a gente está aqui conversando um a um. A gente está aqui, ó, tudo bem para você? Tudo bem para mim. Tudo bem para você? Tudo bem para mim. Se todo mundo concorda, assina o documento, acabou. É essa formalidade que precisa ter. Só. O que é que esse contrato de trabalho precisa ser? Real. Ele precisa estar de acordo com a realidade. É o mesmo raciocínio do regulamento interno. Você não pode colocar lá um monte de parafernália que você não vai usar, que você não vai fazer cumprir. Senão você invalida também. Precisa ser real. Aí, às vezes, as pessoas olham assim para mim e falam, doutora, mas pega o contrato aí de uma loja e bota aqui na minha loja. Uma loja aí, que boa. Boa, assim, que dá certo aí. Aí eu olho, tá, você sabe como é que funciona a loja? Não. Tá, você sabe o que o repositor de lá faz? Como é a rotina do repositor? A responsabilidade do repositor? Não. Então, como é que você quer? A mesma coisa dele. Se eu te emprestar a minha roupa, tá bem minha roupa, tá? Tá bem. O meu número, vai ficar boa em você? Não. É exatamente o mesmo raciocínio. E aí, se você coloca... Aí tem gente que fala assim, vamos prevenir desvio de função, acúmulo de função, que o funcionário reclama pra caramba disso. Basta colocar lá tudo. Bota a loja toda. Bota a loja toda. Funciona? Não funciona. O cara não vai fazer todos os dias a loja toda, ou na maior parte do tempo a loja toda. Você tem que botar exatamente o que ele faz. Mas, o Walmart é outro exemplo. O contrato de trabalho do Walmart era exatamente desse jeito. Tinham todas as atividades do mercado. Era desse tamanho, assim, a descrição da função era desse tamanho. Aí o cara estava lá nos embutidos, e aí colocava a função de operação de caixa para ele, no mesmo contrato, estava tudo lá. Funcionava? Não. O Walmart tomou todas as bolas nas costas de acúmulo de função. Porque o que prevalecia? O que ele estava fazendo na realidade
e o que ele foi trocado depois. Então, se for botar um funcionário polivalente, ele realmente tem que fazer polivalência. Se for... Mas Isso a tem polivalência tem que estar no contrato. Isso tem que estar no contrato de trabalho. Pois é. Senão não E adianta tem nada. que ter muito cuidado para fazer isso. Essa semana eu peguei uma decisão assustadora, que eu estou bem observando ela. Não me lembro em qual região foi, mas estou bem acompanhando essa decisão, que condenou um supermercado que colocava uma operadora de caixa para fazer reposição de sessão e condenou em acúmulo de função, porque era diferente da função para a qual ela foi contratada. Então, assim, nessa própria só tinha um nome, não tinha descrição das funções. Sim. Você entendeu por que meu contrato funciona bem? E fica amarrado. Mas eu estou bem acompanhando isso aí, porque, assim, é uma coisa normal de supermercado, dessa galera que nos assiste, que é o nosso público, isso é normal de acontecer. Isso não é normal de acontecer lá nas grandes multinacionais. Mas aqui, na nossa galera, isso é igual andar para frente. Todo mundo faz. E aí, vamos lá, mais polêmica, né? Eu só vou perguntar polêmica. Posso mandar grávida embora? Pode. Como? Se ela aprontar, você pode. Então, mas me explica como, porque todo mundo que está assistindo, vira para mim, todo mundo está assistindo aqui sofre com esse negócio. Isso chega a dar úlcera. Eu estou botando no peito, né? Então, depende, a minha era aqui mesmo, era no duodeno. Lá em cima. Então ajuda a gente. Como é que eu faço para mandar uma grávida embora? Gente, legalmente falando, né? Porque ela tem cheio de... Gravidez, e é uma mulher mãe de 2 filhos falando, e feminista. Então, guardem os haters aí. Gravidez não é sinônimo de liberação para ficar em casa sem fazer nada, e muito menos para ficar de boa no trabalho, deixando de trabalhar. E muito menos tendo mau comportamento. A estabilidade da grávida, aliás, qualquer estabilidade, viu, gente? Então, eu estou falando grávida aqui, mas vocês leiam. O cara que sofreu acidente de trabalho, o dirigente sindical, o dissipa. Você sabia? Ai, que delícia. Então, essa galera que faz qualquer coisa que está lá no artigo 482 da CLT, vulgo a descrição das justas causas, qualquer coisa que está lá, esse cara, essa mulher, essa grávida pode e deve ser punido. Ou com justa causa direta, ou com punições que vão progredindo até chegar à justa causa se ela não mudar de comportamento. Se ela sacanear, eu posso ir lá... Se ela sacanear, você não pode fazer assim. Qual é o problema do supermercadista? Sacanear. Qual é o problema do supermercadista? O cara tá lá, na dele. Aí a mulher tá lá sacaneando. Ele fica puto. Só fica puto. Aí fala e não faz nada. Depois que ela fez 50, aí ele quer fazer de vez. E aí não dá. Se é uma falta, se é um atraso, se é alguma coisa desse tipo, não dá para fazer de vez. Então, você tem que ir acompanhar. Eu sou contratada dezenas de vezes para acompanhar grávidas que começam a sacanear. E aí a gente vai estruturando. E você tem que ter cuidado nessas punições para não ficar como perseguição. Você não pode fazer só com a grávida. Se tiver mais gente no mercado fazendo a mesma coisa, tem que fazer com todo mundo. Por exemplo, a grávida vem chegando atrasada. Eu dou uma advertência, dou 2, dou 3, dou 5. Depende do que seja. Aí eu vou lá e dou uma suspensão nela de 4 dias. Eu tenho que fazer a mesma coisa com outros funcionários. O que você fizer, comportamentos iguais, enfrentam consequências iguais. Senão ela vai falar que é perseguição. Senão ela vai, não. O judiciário vai concordar com ela, que é perseguição, e é mesmo. Aí você mostrar, não, mas tem o mesmo funcionário chegando aqui. Exatamente. Eu fiz o mesmo nível de punição. Exatamente. E assim, é como a gente fala. Tem um cara que eu tô procurando, eu tenho um cartazinho lá, espalhado por todos os lugares, wanted. Tô procurando essa pessoa. Pra quê que eu tô procurando? Pra matar. É pra matar mesmo que eu tô procurando essa pessoa. Que disse assim, que 3 advertências, uma suspensão é igual a uma justa causa. O que serve para isso? Para ferrar com o empresário. Porque não é isso. Não é isso. Direto com justa causa. Ou você tem que dar dezenas de outras punições, porque a lógica da punição não é essa. A lógica da punição é você dá uma punição para o funcionário, a intenção dessa punição é fazer o funcionário
mudar de comportamento e voltar para o eixo. Se ele voltou para o eixo, passou um tempão bom, você não vai progredir a punição logo em seguida. Você vai zerar e vai começar de novo. Então, assim, quem sabe fazer isso? Cara, a gente estuda lá no escritório, a gente faz estudo lá no escritório de como os juízes vêm aceitando de 6 em 6 meses. A gente reestrutura o procedimento de aplicação de punição. Aí você quer me olhar para minha cara e falar que um desgraçado que cria um negócio. Não, mas eu dei 3 advertências, uma suspensão e mandei embora para o justa causa. Tenha santa paciência. Foi na mesma semana? Foi no mesmo né? mês? Então, foi quantas faltas que a pessoa teve? 4? Porque se você fala pela quantidade de punição, deu 4 faltas. 4 faltas é motivo para você rescindir um contrato de trabalho por justa causa? Não, não é. Entendeu? Então, gente, procurem advogados. E advogados que não tenham cagaço, claro, né? Os que saibam mexer com justa causa. E tem um monte aí, ó. Tem um curso para advogados. Já ensinei um monte de advogado a fazer isso. Eu só vou perguntar coisa polêmica, tá? Vai lá. Tá, próximo polêmica. Esse podcast é para ficar pra história. Próximo. É só porrada. Só porrada tirou. Vai vir hater, nego, funcionário reclamando, vai ser só pregado. Não tá acostumado. Tá. E aí, então, posso mandar a grávida embora? Pode, se ela aprontar, se ela fizer alguma coisa recentemente. Eu não quero mandar. Eu não recentemente, quero, tipo, anteontem, a gente mandou uma grávida embora por justa causa, porque ela tava furtando. Então, eu não quero mandar a grávida embora. Eu acho que se ela tem um direito, ela merece o direito dela. Não, e ela tem que trabalhar. Eu quero quem tá sacaneando. É. Tá. Vamos lá, outro problema. Que eu fiz essa e eu pergunta, falei, eu vou fazer leia-se todo mundo que tem estabilidade e acha que porque tem estabilidade pode fazer o que quer. Tá. Fechei a loja. Tem grávida lá. O que eu faço? Aí é uma pergunta boa, né? Você tem grávida que tem estabilidade. Vou falar sem juridiquês. Tem estabilidade que é de acordo com o cargo e tem estabilidade que é de acordo com a pessoa. Grávida é estabilidade de acordo com a pessoa. Como a grávida é estabilidade de acordo com a pessoa, a empresa fechando ou não fechando, vou ter que pagar. Você vai ter que pagar. O período de estabilidade. O período de estabilidade. Ou manter a empresa aberta e pagando aos poucos. Isso. Ou manter a empresa aberta. Mas nesse caso da grávida, eu nem acho que seja... Porque é um término previsível. Ou antecipar... Não, mas aí eu antecipar tudo é um dinheirão. É. Ou antecipar tudo. Ou antecipar tudo. Eu tenho que pagar, vou ter que pagar de qualquer jeito a estabilidade dela. Você quer a sacada? Quero. A sacada top? Faz um acordo extrajudicial na justiça. Primeiro tem que dar uma pesquisada se na localidade o juiz homologa. O que é isso? Ela com o advogado dela, você, comigo, óbvio, vai no judiciário e diz assim, olha, era 15 mil, estamos acertando em 10. Tá pago? Tá pago. Dá uma economizada. Dá pra fazer isso? Dá! Eu faço isso o tempo todo. Tá bom. Vou ver esse B.O. Tá, deixa isso quieto. Se não tiver dinheiro, aí a gente vai, aí joga pra frente, vai parcelando, deixa a empresa aberta. Eu fico fazendo pergunta porque, assim, meus alunos perguntam essas... Pior, cara, é quando o cara tá encostado no INSS. Aí é problema. E quando o cara tá encostado no INSS? Aí ferrou, tem que deixar a empresa aberta, não pode dar baixa na empresa. Não pode dar baixa na empresa. Enquanto tiver encostado. Enquanto o cara estiver encostado no INSS. Aí é problema. Tá. Vamos lá, mais coisa. Eu só vou dar pregada pra ele. Vai lá. Botei operador de loja, tô respaldado? Ah, papai! Pela risada vocês já perceberam. Só tapinha hoje. Eu posso fazer um... Você sabe que a gente já brigou horrores por causa do operador de loja. Não foi só não, eu já e o brigou várias vezes. Eu, Leandro e o Léo do Dois no Varejo já quebrou um cacete por causa... Eu tive que fazer reunião de repone com os dois, assim, vamos conversar em 3. Mas eu sou uma mulher que eu não intermediei a reunião. Você intermediou, não, você quebrou o cacete. Porque ele queria dizer que sim, porque na prática vivia. E aí eu não sou uma mulher de argumentos, eu sou uma mulher de jurisprudência. Eu trouxe 541. Aí agora você já entendeu, né? Tô em paz. Então pronto. Na verdade, pode, do jeito certo. Pode, do jeito certo. É a explicação que eu falei aqui atrás do Walmart. Adianta você colocar o nome operador de loja e colocar uma cacetada de coisas que... Não, isso quando bota. Não, isso eles botam operador de loja e não escreve nada.
É operador de loja, tô safo! Uhul! Tô safo! Aí vem a conta. Aí vem a conta. Aí vem a conta. Por quê? Sabe por que os caras se garantem? Por causa de uma coisa chamada, gente, CBO. CBO é um código que, inclusive, tem que estar lá no E-Social. No E-Social, ele é obrigatório estar. Então, quando você vai escolher o nome de uma função, você tem que ir lá nesse negócio. Isso aqui é uma aula de direito. Tem uma cacetada de advogado que não sabe disso. Ó, você vai lá e procura. Qual é o que se assemelha mais a essa função aqui que eu tô querendo botar? É essa aqui. Porque o nome eu posso botar qualquer um, né? Eu já falei do seu Quen. Eu vou registrar seu Quen no... Qual é a tua função? Sem Quen. Seu Strubble. Strubble. E fazer um descritivo de função. Por quê? Porque essa CBO, ela é obrigatória de ser colocada no E-Social. Mas a portaria 671, acho, eu sou péssima com o nome. Tem uma portaria, depois eu conto para vocês qual é a portaria. Vou botar no campo dos comentários. No campo dos comentários, depois eu dou... Eu acho que é a 671 de 2021. Portaria 671 de 2021 diz expressamente que a CBO é só exemplificativa. Ela não é vinculativa. Então, significa que você pode colocar o nome que você quiser. O que importa é o que o cara está fazendo na prática. E ainda tem outra. Eu posso colocar o nome de uma função e misturar outras coisas para o funcionário fazer? Se você souber fazer isso e você também prestar atenção lá, um beijo, seu Carlos, prestar atenção na legislação sanitária, nas outras coisas todas consumidas, todas as outras coisas que precisa prestar atenção, você pode colocar. Pela área trabalhista, você pode colocar. Desde que o cara faça aquilo ali e desde que ele entrou na loja. Pisou na loja, queridão, você vai fazer isso, 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 isso e isso. Concorda? Concordo. Pronto, tá tudo lá. Você vai falar assim, ó, e além de tudo, você não vai sentar no caixa e fazer operador de caixa. Mas se ele ficar de verdade... Não, calma, você vai fazer operador de caixa. O cara, tá, assinou. O que você faz? Pelo menos ele tem que, de vez em quando, lá sentar no caixa. Você nunca sentou, nunca sentou no caixa, você botou lá... Ou se é muito eventual também, não funciona, viu? Isso. Se o cara vai uma vez no mês no caixa, não funciona. Não, se for toda semana, por exemplo... Se for toda semana, funciona. É se o cara for lá, você quer colocar um funcionário para todos os dias tirar a folga o horário do almoço, a folga do almoço. Você pode fazer isso. Aí, o que você tem que fazer? Por que eu sou contra? Operador de loja é a solução da vida. Tá. Aí você fica quicando o funcionário pela loja inteira e depois você pega o Leandro Rosados e diz, eu quero ter um time treinado. Eu quero ter um time especialista em horti. Eu quero ter um time especialista em mercearia. Não vai ter. O cara não vai conseguir ficar bom. Quem vai fazer tudo não vai ficar bom. Sim. Mas é porque acontece esses leves BOs. Mas aí você tem que estruturar a loja. Isso para botar na rotina. Exatamente, você tem que estruturar para botar na rotina. Eu vou lá e boto os repositores para trabalhar na parte da tarde. Para eles arrumarem a loja da parte da tarde para a noite, a gente fechar, arrumar a loja pela manhã e ser arrumado. Beleza. Na hora que tiver o pico da tarde e no pico da manhã, qualquer repositor meu vai fazer pacote. Se isso é diariamente, isso é a função dele. Certo? Se ele fizer pelo menos uma vez por semana, é a função dele. Agora, se ele nunca faz, você botou lá só para tentar... Para prevenir. Vou prevenir. Vai dar ruim. E tá tudo certo. E aí a gente fala de operador de loja, porque alguém escutou falando que botar operador de loja não tá no processo e botou. Só que não escreve nada, é só, tipo, é um nome. Tem uns que escrevem. Aí colocam tudo que tá na CBO de operador de loja. Adianta? Não. É isso. Porque na prática o cara não faz aquilo ali. Aí, às vezes, pega o cara e coloca pra fazer outra coisa completamente diferente. Acúmulo. Tá, mas vamos lá. E quando eu tenho esse colaborador, ele já tá trabalhando. E aí, contratei vocês. A loja está funcionando. Tem 50 funcionários. Como é que eu faço para fazer a virada? Porque eles já assinaram o contrato de trabalho. Já. E aí? E aí, assim, tem coisas... É como... Eu sempre dou esse exemplo. Em todas as minhas palestras eu falo isso. É como casamento. Tô namorando com você. Você olha pra minha cara e fala assim, sou bom de... Eu tô falando, na verdade, do meu marido, viu? Sou bom de cozinha, cozinho bem pra caramba, Fica tranquila. Aí casa, ele vira e fala, nunca mais, não piso mais na cozinha, não faço mais nada. Eu falo, opa, o combinado lá no namoro foi cozinhar. Agora você olha pra minha cara e diz que não vai cozinhar mais? Não. Contrato, o acordo não foi esse aí, não. Então, você não pode mudar coisas que são importantes no meio do caminho. Mas tem várias outras coisas que eu posso
mudar. Falou, a partir de hoje eu não vou mais cozinhar carne, eu vou cozinhar só peixe. Tá bom. Coisas simples você pode mudar. E tem muita coisa simples muito importante. Tem várias regras para direcionar a condução da Ou empresa. então troca o cara de função, aí faz uma promoção dele, troca de função, manda ele fazer exame, e aí a outra função tem as coisas que ele vai fazer nova. Mas normalmente, quando a gente vai fazer isso, só quando é para virar totalmente de folha. Uhum. Não, normalmente não é esse o caso. Mas a maior parte das coisas que você precisa regulamentar, você faz através de aditivo de contrato de trabalho. Mas e tem sempre vários no contrato outros. de trabalho. E tem aditivo. Mas sempre no contrato de Não, trabalho. tem outras formas de regulamentar também. A gente faz, por exemplo, como é que eu regulamento os procedimentos? Você pega o cara, você compra o curso do Lineker, e aí o cara vai assistir o curso do Lineker e vai ter um procedimento agora para seguir, uma rotina para ele seguir. Aí o cara não cumpre. É um problema. Todo mundo sabe, todo mundo sofre por isso. Sim, exatamente. O que a gente faz com isso? Ata de treinamento. Essa ata de treinamento é documento que o funcionário, depois, se ele não cumprir aquilo que ele foi treinado, ele pode ser responsabilizado. E aí eu posso mandar embora por justa causa e eu vou ganhar. Exatamente. Aí tem que ter lista de presença do dia que foi dado o treinamento, Exatamente. a ata do treinamento A descrição, tudo que virou regra, tem que estar lá. A gente cansa de transformar os treinamentos das empresas em regra. Porque não é de qualquer jeito, você não vai tacando lá de qualquer jeito. Mas você organiza, procedimento que tem que ser feito, esse. O cara não cumpre o procedimento. Mas faz o quê? Você faz a descrição do que é a partir daquele momento o procedimento. Isso. E aí a pessoa tem que assinar. Isso. Que houve um treinamento daquilo ali, que ele foi treinado naquele procedimento. Ah, ok, entendi. Aí tudo bem. Fui treinado nisso. Exatamente. Assina. Exatamente. Assinei, datei, e pronto, tem várias tô outras coisas que dá para fazer. A gente usa muita circular, a gente usa muita coisa. Mas circular é para dar ciência e não é a mesma coisa. Não, mas são para situações diferentes. Mas o que é importante que o supermercadista saiba é que dá para fazer. Dá para fazer. Não dá para fazer no achismo, não dá para fazer sem uma... É porque, assim, as pessoas têm o costume de achar que só precisa de advogado para processo. E é culpa da advocacia isso. Porque a própria advocacia, ela não é muito mais preparada. preventivo do que qualquer outra coisa. Pois é. E não sabe fazer. Não, então eles não sabem, mas o que eu tô falando o DP ele tem que ser muito mais preventivo do que corretivo. Corretivo já deu merda. Se você tomou um processo e você não tá respaldado para ganhar o processo, o teu DP tá com problema. Exatamente. E eu acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer, cara, tem empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a documentar tudo. As pessoas não têm documento de nada. Eu falo assim, mandei o funcionário embora. Tá bom, o funcionário entrou na justiça. Qualquer advogado pegar e falar assim, me dá os documentos. Que documentos? Eu tenho que ter folha de ponto assinada. Mas o cara é no ponto eletrônico. Mesmo assim, assina a folha, não assina? Assim. Aí eu preciso do contra-cheque assinado. O cara, sei lá, tá recebendo em banco, mas não tem que assinar o contra-cheque. Tem. Aí o cara, foi lá e deu atestado médico. Isso é o feijão com arroz, viu, gente? Não tá registrado nada. Falando é feijão com arroz. E gente, faz de maneira simples, tá? Monta uma pasta do funcionário e a vida dele vai ali. Tudo dele, tudo. Documento dele que você pega no início, os exames exame admissional, exame periódico, exame de troca de função, tudo que você tiver, vai tudo para um mesmo lugar. Por quê? Porque aí você tem um dossiê da vida do cara, e aí quando você tiver aqui por algum processo, vou processar qualquer coisa, você tem um dossiê. Aí os advogados ficam meio caminho andado. É isso. Aí vai precisar de estratégia para não tomar porrada. Não, aí precisa fazer o seguinte, qual é o grande problema? Por que funcionário é uma coisa tão complicada de lidar? Porque todos os problemas trabalhistas, eles acontecem silenciosamente todo dia. Todo dia, toda decisão que você toma, que você não observa a lei. Então, ninguém toma uma decisão para perguntar se está certo. Primeiro faz para depois ou tomar o processo ou alguém começar a reclamar. E aí é que dá ruim. Então, por que eu tenho esse raciocínio? Eu comecei a advogar, primeiro, sempre advoguei para mim, mas como era quebrada na época, eu também trabalhava em outros escritórios. Então, ao mesmo tempo que eu estava advogando para pequenos supermercados, eu também trabalhei com um escritório, num escritório que advogava para uma multinacional, para um supermercado multinacional.
Então, eu tive contato com o raciocínio de jurídico interno de supermercado grande. Então, toda essa base preventiva eu adaptei para o pequeno supermercado. É isso. E aí, o que é que você faz? Se você tem um suporte para você perguntar antes de você fazer, você vai, uma grávida que está lá bagunçando, você vai e manda a grávida voltar para casa. Tá certo isso? Você perguntou para alguém? Não perguntou, agiu na emoção. Comprou o quê? Um problema. Um problema. Você faz aquela, tô com dificuldade de achar açougueiro. Pega aquele açougueiro, promete uma grana a mais para ele e bota o cara para dobrar. 16 horas. E bota o cara para dobrar. Ó, quem estiver assistindo, coloca nos comentários se conhece algum amigo que fez. Algum amigo. É porque nunca ensino. Né? Algum amigo Conhecido, fez isso. conhecido. Algum conhecido, alguma pessoa conhecida que fez isso. Aí, depois, o que esse cara consegue fazer? Consegue ganhar aquele dinheiro mais as horas extras, todas na justiça. E ainda ganha um dano existencial. E, normalmente, esse cara também não tem tempo nem para comer. Porque a gente sabe que, quando tá faltando gente, é tiro, porrada e bomba. É isso. Isso a gente está falando de uma ação que chega na base, quando você pega um cara desses 5 anos trabalhando, chega na base uns 300 mil reais, fácil. 300. Você se lembra daquela minha palestra que eu chamo O Câncer que Vai Matar a Sua Loja? Do que eu falo? Jornada. É caro, é silencioso. E você vai ali, ó, quietinho. Quer ver outra coisa quietinha? Que aí ninguém pergunta. Nossa, aquele gerente grosso pra caramba, deu 2 gritos na menina ali, deu 2 gritos no outro. E vai passando. Não sei o que fazer. Já conversei com ele e ele não muda de opinião. Complicado. Esse é o outro câncer. Sabe quem paga essa conta? O dono da empresa. Um assédio moral. Exatamente. Então, são coisas que se você não tem Não vou nem falar da cantada na caixa. Né? A cantada na caixa, meu amigo. Que aí dá assédio sexual. Assédio sexual, e você dobra o dinheiro, não vira 200, não vira 300, vira 600. E a empresa é corresponsável porque não tomou atitude em relação a isso. Exatamente. Corresponsável não, ela é responsável. E porque aí, o cara só vai ser e quando responsabilizado... alega que o dono tá pegando também. O dano moral dobra aí, né? O dano moral dobra. Eu tenho um caso assim. Eu tenho vários, cara. Não me orgulho, não, mas eu só tô descrevendo um fato. Você sabia que eu tenho no meu contrato que se a gente pegar assediador e o cara não demitir, eu rescindo o contrato. Ah, é? Ó. Não tem jeito. Não, mas ele tem que fazer. Eu só tô perguntando, você bota isso no teu contrato. Não, tem que ir embora. Tem que ir embora. Dá ruim. Não, e assim, aí o cara às vezes pega um assediador sexual. Gente, mas calma aí, olha só. Já teve um mercado que é um senhorzinho que trabalhava no mercado há 30 eu tô ligada. anos. Eu tô ligada. E aí o senhorzinho olhou a estagiária, foi lá e garrou a estagiária, garrou a estagiária, mas assim, de roupa, garrou. Aí... Ai, por trás de muitos cabelos brancos se escondem vários canalhas. Nossa. Gente, eu tenho tanta história pra... Eu não posso falar. Não, se a gente começar... Ó, eu tenho 18 anos de supermercado. Tu tem quantos? 17. Pois é, 17 com 18. Se a gente começar a derrubar as histórias, que a gente vai ser podcast aqui pra umas... A gente vai deixar os meninos ali. Vamos fazendo. E a salinha da tortura? A salinha da também não, deixa quieto esse negócio. aí deu assédio. Pra verdade, o negócio foi resolvido no talento. Deu 30 mil. A menina saiu correndo, saiu da loja. E aí veio o namorado com a menina no talento. Aí a gente mandou o cara pra casa. Já ligou pra contabilidade pra mandar o cara embora. Explicou pra ele que ele tinha feito besteira porque ele nem tinha tomado ciência. Você deu justa causa? Sim, o cara tinha mandado embora. Mas aí mandou o cara pra justa causa. E conversou com a menina e falou assim, a empresa não compartilha com isso. Sim, a empresa não compartilha com isso, não sei o quê. Não, resolveu. Mas assim, foi no talento. Nem sempre, ou na maioria das vezes, não dá pra ir no talento.
E aí você vai para o jurídico e vai se ferrar. Se for a justiça, você vai se ferrar porque você é corresponsável daquilo ali. Mesmo você não sabendo. Não, E essas coisas bombas acontecem atômicas, a dentro da gente, loja. como diz a história, a gente senta na bomba atômica todas as vezes que isso acontece. A gente não deixa pra frente esse tipo de situação. Porque dá Não problema. deixa, A porque empresa sai tem que ser caro. honesta, tomar atitude, fazendo isso aqui. Pra tentar minimizar o problema. Mesmo assim, se ele for pra justiça, você vai pagar. Vai. Só que você tem que tentar minimizar, mostrar assim, não, a gente não compactua com isso, a gente Mas não concorda com isso. A gente já teve situações lá no escritório em que a gente provou que a empresa tomou todas as atitudes, que a empresa treinou, que a empresa puniu, que a empresa acompanhou, que a empresa deu o respaldo para a vítima e a empresa não tomou punição. Sim, mas cabeça de juiz e bumbum de Exato. neném. Mas assim, o que eu quero dizer? Eu Por não que posso eu nem falar disse isso? Corta isso que eu falei. Mas é verdade. Mas pode falar isso? Pode. Então cabeça de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe o que vem. Exatamente. Eu digo que é a bipolaridade do judiciário. O judiciário é Não, bipolar. porque tem gente que, se você for, o mesmo caso pode ser por um juiz, É. uma sentença por Cara, a gente tem que estudar, a gente literalmente, para dar um conselho de, por exemplo, num caso desse, como é que eu me comporto nesse caso? Eu pago um sistema caríssimo de Big Data que compila dados e eu olho ali naquela cidade, naquela comarca, como é que esse juiz pensa nisso. Por quê? Porque não adianta eu pensar só no que o TST vai resolver. Porque para ele chegar lá no TST, ele paga 11 mil reais para poder subir. Então, eu não posso ficar só baseada no que o cara de lá de cima vai resolver. E é impressionante, cada região, para certos assuntos, pensa de um jeito. É isso. Pensa de um jeito. E enquanto não uniformizar o negócio, não vai. Então, o que eu quero dizer é que dá para você reduzir o seu risco, e muito. E para isso que a gente acabou de falar, ainda tem lei nova determinando que todas as empresas regulamentem esse assunto e que as empresas que têm obrigatoriedade de ter CIPA, que elas executem treinamentos de prevenção de assédio. Não só sexual, assédio moral e assédio sexual. Agora é obrigatório. Se não tiver prova do treinamento, tem multa. Ela tem que se preparar para isso. Quem tem que ter treinamento? Quem tem que ter CIPA? Quem tem mais de 50 funcionários. Se o seu KNAI é de supermercado, mais de 50 funcionários tem que ter CIPA. Todos entendidos? E aí a pergunta é, eu não vou ficar, na verdade eu gostaria muito, mas normalmente quando eu resenho com a doutora Janaína são horas, né? E aí eu queria saber o seguinte, eu vou pedir uma dica final sua, mas antes eu quero falar o seguinte, você gostaria que a doutora Janaína viesse aqui de novo e abrisse mais coisas sobre essa parte trabalhista? Ou melhor, que fizesse assim, ó, vocês mandam as perguntas aqui nos comentários e a gente viesse aqui e lascasse de quase consultoria jurídica de cada coisa aqui detalhado. Se for, bota aqui, ó. Quero sem comentários, senão ela não volta, não. Papai! E eu respondo mesmo. Vocês viram que eu dei dica quente aqui. Quase passo a passo. E aí, vamos lá. Pra gente terminar, me diz o seguinte. Se você pudesse dar 3 dicas daquelas que... 3 sacadas que vai mudar o jogo do cara. Para ele evitar perder dinheiro com os funcionários. Quais seriam as 3 dicas? Primeiro, tenha um banco de horas bem detalhado e bem organizado de como vai ser o cumprimento dessas horas. Economize dinheiro o máximo possível de deixar os funcionários fazerem hora extra e quando for fazer a compensação muito, muito, muito detalhada. Isso vai te economizar muito dinheiro e vai te economizar dor de cabeça quando você faz isso. Por quê? Porque você economiza essa dinheirama toda que você acumula de jornada de trabalho. Só que você não pode ter um controle de ponto com uma escala de trabalho errada. Por quê? Porque senão é uma arma contra a sua cabeça. Porque quando você vai cobrado de apresentar aquilo ali é prova. E se você passou de 20 funcionários, é sua obrigação ter aquilo. E se você não tiver, você está lascado. Presume-se verdadeiro tudo que o seu funcionário disser. Então,
além de você se proteger tendo um ponto muito bem organizado, você ainda consegue economizar as horas, colocando o pessoal para compensar. Ah, Janaína, mas o pessoal não tem espaço para compensar aqui. Se você procurar direitinho e organizar, tem. Toda loja tem período de baixa. Tem a época de sazonalidade. Toda loja tem. Janeiro, por exemplo. E quem não tem? Aí vem outra sacada, que é outro ponto cego de supermercadista. Convenção coletiva. Ou segue errado ou não segue nenhuma. Especialmente a galera do interior. Ou segue errado ou não segue nenhuma. Eu peguei a do município fulano de tal, lá do vizinho. E você sabe se ela serve pra você? E você sabe se ela te cobre? Então, peguei a da capital. Cara, não. E o que é que acontece quando você não segue uma convenção coletiva? Todos os direitos que você deveria pagar, você paga depois com juros e correção monetária e ainda com a multa da convenção. E se você segue a convenção errada, depois você é cobrado judicialmente para pagar a certa e não a bate da errada. Então, ou faz a errada, ou faz a certa, ou não faz. Não tem a opção de não fazer, não tem essa opção. E assim, a galera não entende. Mas tem gente que olha assim e fala assim: não, eu não sou sindicalizada, eu prefiro não seguir sindicato. Falei, então, no caso está escrito lá na CLT, você está na atividade empresarial, você se lascou, você vai ter que seguir a convenção. Acabou. E se eu não concordar, da próxima vez você vai para as reuniões do sindicato e discute a próxima convenção, pelo amor de Deus. E se quiser me chama, que eu adoro discutir essas coisas. Terceira dica, doutor. Terceira dica, estagiário? Por favor. Vocês querem estagiário? Vocês têm estagiário por aí? Gente, estagiário não necessariamente é para baratear a mão de obra. Estagiário é um excelente momento para você treinar e discutir e descobrir novos talentos na sua loja de forma barata. Janaína, dá para você economizar uma grana? Dá. Desde que você não faça dos estagiários seus funcionários. Ele não pode executar exatamente do jeito que o seu funcionário executa. Ele não pode assumir a função sozinho. Ele não pode ocupar cargos de grande responsabilidade. Ele não pode fazer coisas que coloquem a vida dele em risco. Ou seja, estamos falando de coisas que levem grande temperatura, baixa temperatura, corte. Objetos cortantes. Onde é que a gente tem isso? Na padaria. No açougue. No açougue. Onde é que a gente tem grande responsabilidade? No caixa. No caixa. Aí fala assim, mas a fiscal do caixa tá lá olhando tudo. Tá. Quem abre, fecha, passa as compras todas. Como é que você vai fazer isso? Mas as pessoas estão fazendo e muito. Tá? Eu sei. Por isso que eu tô dizendo. Vai dar ruim sempre? Não, a gente conseguiu ganhar vários. Mas não pode. Não pode. Se você não fizer dessa forma, você vai conseguir ter estagiários e você colocando na descrição lá do seu contrato de descaixa... Eu posso ter 50 funcionários e 150 estagiários? Se for de segundo grau, você tem limite. Se for de terceiro grau, aquele limite... aquele limite não tem. Mas se for de segundo grau, tem limite. Se for de segundo grau, tem limite. Tem uma tabelinha lá na lei. Se for profissionalizante, ainda passa. Mas, gente, eu convido vocês, tem uma lei, joga no Google, lei do estágio. Dá uma lidinha lá na lei do estágio, tá? Porque essas empresas que vocês contratam para fazer intermediação de estágio, elas não vão ficar lá no seu dia a dia. Você tem que entender o que você pode e não pode fazer. É isso. E hoje existem empresas que fazem isso há dezenas de anos já, que são muito, muito antigas, fazem, por exemplo, como o CIE e a Multi. Agora, se você está contratando qualquer empresa para fazer esse processo... Achando que está respaldado porque contratou uma empresa, você está tem que ter cuidado, enganado. Porque você pode ser... E aí, a brincadeira não é porque conta como você tivesse com um funcionário não registrado. Exatamente. Aí você tem que pagar o quê? Diferença de salário. Já parte por aí. Diferença de salário, você paga multa e não 13º, você vai chamar... Férias, FGTS. Você vai chamar o Ministério do Trabalho para tua loja. Isso aí você vai chamar. Você vai acender um farol do tamanho... Porque eles já estão olhando, né? Você acha que as pessoas... Ninguém tá vendo. Você acende um farol para tua loja assim. Porque, eles vão lá para ver o que está acontecendo. Toda ação judicial que envolve menor, o Ministério Público não precisa convidar. Ele tá lá. Ele vai entrar. É isso.
Então, se você não entendeu. E aí entra um monte de outros problemas, né? Aí você botou um menor homem, né? Dentro da loja. E aí o menor homem, ele precisa fazer uma coisa que se chama, não sei o que lá, reservista. Aí ele vai pro exército. Aí doutor, o que acontece quando um menor tá trabalhando e ele não tem certificado de reservista ainda? Porque... Isso vai ficar para o próximo podcast, depois que vocês responderem tudo nos comentários. A primeira resposta que eu vou dar vai ser justamente o serviço militar obrigatório. Então, tá vendo? Cara, tem tanto assunto pra gente falar e nessa vocês vão ficar curiosos. Mas você pode ir lá encher o Instagram da doutora Janaína de mensagem no direct. Pode ser que ela fique com pena e responda a pergunta, mas ela só vai responder ao vivo. Vamos fazer um combinado com a galera? Ó, quem ela tiver... Não quer que mande não, direct. Eu quero que mande. Agora você vai mandar da seguinte forma. Você vai bater um print, vai postar no direct, qualquer pergunta que você me fizer, eu vou responder. Mas tem que bater um print e postar. Um print, dá um print... Ó, faz lá um... E com 2 no varejo na hora, tá vendo? Que é falando de RH. Então pronto. E aí, nesse print você pergunta o que você quiser que eu vou responder. Pronto. E aí, gente, se vocês quiserem, doutora Janaína, combinar, tratado não é caro, é isso. E não deixa de curtir o vídeo e se inscrever também no canal para você receber essa cara todo dia. Obrigado, doutora Janaína, e até o próximo Rosadas Cash!